Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, quem de vocês aí gosta de organizar o quarto quando acorda pela manhã? Muito bem, essa informação é super importante e vocês vão me ajudar nessa aula. Aquele que gosta de organizar o seu quarto tem uma boa noção do que a gente vai ver hoje aqui, viu? Então vem comigo, nossa aula vai começar agora. Galerinha, nós vamos falar hoje de plantas baixas, simples de residência e vistas aéreas. Então a gente vai saber o que funciona, o que é tudo isso, com um exemplo bem simples e bem legal. Hoje nós vamos contar com a participação de um rapazinho bem bonito, tá aí. Ele diz o seguinte, ó: olá, eu sou o Fernandinho e hoje vamos aprender muito sobre planta baixa e vista aérea. Então vem comigo que a gente vai aprender tudo junto. Esse Fernandinho aqui é um rapaz, um garoto que eu conheci lá na escola Dilson Fernandes e ele vai ajudar a gente, tá bom? Beleza. Primeiro vamos entender o que é e para que servem as plantas baixas. Então nós precisamos dessa definição para a gente começar a trabalhar, não é? Então tem assim, ó, a planta baixa é um desenho técnico em escala que mostra as paredes e cômodos de uma estrutura como se fossem vistos de cima. Então vamos pensar da seguinte forma: nós vamos ter que fazer uma planta, fazer um desenho de uma casa para depois construir. Os arquitetos, os engenheiros, eles precisam dessa planta para pensar como vai ser realmente cada pedacinho dessa casa. Então, e colocar tudo para ficar bem otimizado. Beleza? Então, vamos ver um exemplo aqui dessa planta. Observe, pessoal, muito importante essa observação inicial. Temos aqui uma planta baixa de uma casa. Tem aí os quartos, 2 quartos, temos uma sala, uma cozinha, temos a garagem, a varanda forrada. Detalhe, pessoal, onde nós temos esses retângulozinhos aqui, ó, que vocês estão observando aí na figura, são as janelas, ok? E onde tem essa abertura aqui, ó, onde tem essa reta, isso aqui é uma porta. Tá bom? Então temos que ter muita atenção nessa organização da planta para depois nós tratarmos de alguns cálculos. Detalhe disso tudo: a unidade de medida. Como é um desenho, geralmente ela é colocada em centímetros, mas vai depender da pessoa que está construindo. Nesse caso nós temos aqui, tá todo mundo em metro. Fica até mais fácil para a gente entender essa relação entre portas, janelas, o que é um banheiro, né? Esse WC aqui é o nosso banheirinho dessa casa. Entendendo essa primeira parte, nós vamos ajudar nosso amigo Fernandinho, que, claro, ele precisa organizar o quarto dele, né? E para organizar o quarto dele nós temos alguns itens. Temos ali uma cama, uma TV, temos um armário suspenso e temos ali um criado mudo. Beleza? Então, de que forma a gente pode colocar aí para ajudar o Fernandinho a reorganizar o quarto dele? Será que tem alguns lugares que a gente não pode colocar? Uma cama, por exemplo? Vamos pensar um pouco. Colocando a cama dessa forma no quarto, o que a gente tem que colocar na frente da cama? Lógico, né? O Fernandinho vai querer assistir TV, tem um desenho animado, tem uma série do Netflix, né? Então a TV tem que ficar na frente. Então, pensando dessa forma, colocamos aí a TV. Tudo direitinho? Ótimo. Vamos colocar agora esse armário suspenso. Olha só onde é que ele está. Ele está nesse lugarzinho aqui. E aí eu já penso, será que a gente pode colocar esse armário suspenso nesse lugar? Vamos relembrar uma coisinha? Essa parte retangular aqui que vocês estão vendo é o que? Uma janela. E será que dá certo esse armário perto dessa janela, pessoal? Eu acho que não. E vocês? Também não, né? Portanto, a gente não pode fazer esse tipo de construção, né? Esse tipo de organização do quarto. Então, observe o que os arquitetos fazem. Eles precisam de uma planta da casa, de um quarto, para que ele possa organizar os objetos. E assim, quando vocês chegam na casa, num apartamento, está tudo muito bonito e organizado. Mas para isso tudo acontecer, vem lá
o engenheiro para construir essa planta, depois vem o arquiteto para reorganizar tudo lá para ficar bonitinho. E muitas vezes o arquiteto da casa de vocês é a mamãe, né? Às vezes é o papai. Beleza. Então, já confirmamos que nós não podemos colocar de jeito nenhum esse armário suspenso aqui perto da janela. Então, dessa forma não podemos colocar. Vamos tentar de uma outra forma. Vamos colocar agora aqui a cama aqui em cima, pertinho da porta, ó. Pertinho da porta. Detalhe, esse arco mostra a abertura dessa porta, por onde a porta vai percorrer. Então, tem que ficar atento, né? Muito bem. Colocamos a TV aí bem na frente da cama, que fica mais tranquilo para se assistir TV dessa forma, né? Lógico. Vamos colocar o armário suspenso bem pertinho da porta, nessa outra parede. Observe que encaixou bem direitinho, né? Não tem janela, não tem abertura de porta para atrapalhar, então até agora está tudo tranquilo. Vamos colocar esse criado mudo. O criado mudo tem que ficar perto de onde? Claro, perto da cama, né? Criado mudo geralmente aí tem um abajur, aquele abajur bonito ali. A gente pode colocar um celular, enfim. Vamos colocar ele do ladinho da cama. Observamos que está tudo no lugarzinho certo aí, não é? Então é dessa forma, pessoal. Esse é o motivo de se construir uma planta, para que a gente possa organizar as coisas antes mesmo de colocar. Já pensou, toda vez que você imaginar uma forma de colocar um objeto, você pegar e arrastar de um lado para o outro, ia ser uma confusão, não é verdade? Por isso, nós precisamos da planta. Beleza? Ficou bem claro aí. E agora, por fim, nós vamos colocar o nosso amigo, ó. O Fernandinho está lá na caminha dele, vai assistir um desenho animado, as aulas do professor Cledilson, do professor Josemar, né, do professor Marquiel, do professor Leonardo da Vinci, né, e muitos outros. E, por fim, temos aí a planta do quarto de Fernandinho, está otimizada, pronto para ele estudar, né? E geralmente agora nesse período de pandemia tem uma galerinha estudando na cama, viu? Mas dá para botar uma mesinha por aqui assim, fica até melhor, não é, galera? Muito bem. Aprendemos por que a gente precisa fazer uma planta baixa. O que é uma planta baixa e para que serve, né? E agora, o que o Fernandinho já está todo organizado, colocou o chapéuzinho aí, ó. Já sabemos o que é e para que serve uma planta baixa. Agora vamos calcular perímetros, áreas e porcentagens. Tio, mas espera aí, nós vamos utilizar perímetro, área e porcentagem quando se fala dessas plantas? Não sei como é que faz não, mas espera aí, o Fernandinho vai ajudar a gente, tem calma. Vamos calcular o perímetro de um terreno que essa casa vai ser construída. E como fazer isso, né? Ele está perguntando. Primeiramente, a gente precisa saber, ou relembrar, o que é um perímetro. Bem, lembrando que perímetro é a soma das medidas do contorno de um polígono. Então, nós vamos calcular o perímetro desse terreninho todo que foi construída essa casa. Tio, mas espera aí. Quais são as medidas? Já estão todas elas colocadas aí nessa planta. Agora fica tudo muito fácil, né? Como eu digo sempre, simples como tudo no universo maravilhoso da matemática. Beleza, então vamos lá, vamos trabalhar. Tá aí a figura. Já relembramos o que é o perímetro, que é o contorno. Observe aí, ó. Nós temos esse contorno aí para vocês não esquecerem nunca, tá todo mundo aí vibrando. Agora vamos calcular o comprimento e a largura. Claro que nós estamos falando de perímetro, de uma figura plana, né, que tem duas dimensões, enfim. Agora precisamos calcular a soma. Por que é a soma? Você observa que aqui o comprimento ele está subdividido em 3 partes, né? E observe que a largura está subdividida em 4 partes. Então a gente tem que organizar isso aí para a gente calcular esse perímetro. Então vamos lá. O que é o perímetro? É a soma de todos os ladinhos da figura. Observe que o comprimento nós temos 2, né? Que é a parte superior e a parte inferior. Então, por isso esse 2zinho de multiplicação aqui. E observe também que a largura nós temos 2 partes, né? Uma na parte direita e outra na parte esquerda. Mais uma vez, retificando que nós temos aí o 2 multiplicando. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a medida do comprimento,
somar com a medida da largura e no final de tudo a gente multiplica por 2. Tio, mas se eu quisesse fazer assim, soma tudo devagarinho, um por um, passo a passo, daria o mesmo resultado? Sim, claro. Essa é uma forma da gente fazer mais rápido, não é? Então tá aí. Vamos calcular a medida do comprimento. Observe o comprimento, é aquela parte que está lá em cima, né? Tem aí 3 e 2,40, né? Então, 2,4, 2,40, nós vamos fazer essa soma. E depois vamos fazer a medida da largura. A medida da largura lá nós temos, ó, 3, 1,5, 2,5, 2,5. Soma tudo. Temos aí, ó, a medida do comprimento, 8,40. A medida da largura, 9,50. Para nós encontrarmos o perímetro, agora a gente vai somar tudo isso e multiplicar por 2 no final. Tá aqui, ó. Somando, nós temos 17,90, multiplicando por 2, temos aí 35,80 metros, que é o perímetro desse terreninho que foi construído, né? Que vai ser construída a casa desse rapaz, desse Fernandinho. Então, muito simples, já relembramos o que é o perímetro de uma figura. Agora, a partir daí, nós temos muito mais coisas para ver. Se liga que vem mais. Vamos calcular a área do terreno em que essa casa vai ser construída. Como fazer? Vamos lembrar o que é uma área? Ah, tio, mas espera aí. Esse terreno tem a forma de um retângulo. Para eu encontrar a área de um retângulo, eu preciso de quê? Do comprimento multiplicado pela largura. Todo mundo já sabe. Então, a gente precisa agora organizar as ideias e escrever. Então, vamos lá. Beleza. O que eu quero? A área da superfície, não é isso? Então, tá aí esse retângulo bem bonito com o nome superfície, que mostra que nós precisamos encontrar o comprimento e a largura. No final de tudo, a gente multiplica essas duas medidas, não é verdade? Então vamos lá. O que é a área? Relembrando, a medida do comprimento multiplicado pela medida da largura. Quem vai ser o comprimento aí? Nós já calculamos e também já calculamos a largura no slide anterior. Temos aí as medidas. Agora, para encontrar a área, a gente vai só multiplicar. Então, vamos lá. 8,40 vezes 9,50. Multiplicando aí, nós temos 79,80, que é a área total desse terreno onde vai ser construída a casinha do Fernando. Tranquilo? Esse Fernandinho é inteligente, né? E eu tenho certeza que vocês aí estão fazendo as contas na cabecinha de vocês. Tem mais coisa. Olha só. Vamos calcular o percentual da área do maior quarto em relação à área dessa casa, onde ela vai ser construída. Vamos pensar um pouco. Observando a planta, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 quartos. Ele quer saber o percentual do maior quarto em relação à área dessa casa toda, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente é saber qual é esse maior quarto. É aquele que tem maior área. Então, vamos procurar? Vamos lá. Observe comigo esse primeiro quarto, o quartinho lá de cima. Nós temos que o comprimento é 3 metros e a largura 2,5, não é? Então, segura essa informação. Nós não precisamos ainda fazer multiplicações. Vamos para o próximo quarto. Ele tem 3 metros de comprimento, 2,5 de altura ou de largura. Então, guarda essa informação. Vamos para o último, o quarto que está lá embaixo. Ele tem, ó, 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. Então, não preciso fazer multiplicação nenhuma, porque eu já sei que esse quarto que está lá embaixo é o maior quarto, né? 3 por 3. E os outros dois, 3 por 2,5. Tranquilo? Muito bem. Então, o que ele quer fazer aí? Quer calcular o percentual desse quarto em relação à casa inteira. Então, como é que a gente vai fazer? Muita calma nessa hora. Precisamos encontrar a área total da casa e também encontrar a área desse quarto. E vamos ver como é que funciona. Muito bem.
Mostrando para vocês, ó, o maior quarto é aquele ali, onde nós construímos aquele quadradinho, 3x3. Lembrando, como é que eu sei que o comprimento é 3 metros? Porque tem lá em cima, lembra da definição de paralelogramo? Né? No caso aí, nós temos a ideia de um paralelogramo, onde os lados opostos, eles têm mesma medida. Tranquilo, 3 metros aí, 3 metros lá embaixo. Vamos calcular a área total desse terreno, porque nós já fizemos essa conta, né? Só relembrando aqui, calculamos a medida do comprimento do terreno inteiro, nós já fizemos essa conta, 8,40. A medida da largura, também já calculamos, 9,50. Calculamos assim a área desse terreno, 79,80. Ficou faltando o que agora? Ficou faltando a gente encontrar a área do quarto. Simples assim. Vamos para a área do quarto? Eu chamei área do maior quarto. Ele tem dimensões 3x3, portanto, a área é um produto, aí trata-se de um quadrado. Por que é um quadrado? Porque o quadrado possui o quê? Lados com mesma medida, não é assim? Então nós temos 3 vezes 3, 9 metros quadrados. Para eu calcular agora o percentual desse quarto em função da área total, nós vamos dividir a área do maior quarto pela área total da casa, ok? Então vamos fazer sempre isso. Quem é a área do maior quarto? 9. A área total da casa, 79,80. Dividindo, depois a gente multiplica por 100, porque eu quero percentual, não é? Também essa aula já foi ministrada anteriormente e, por fim, percentual 11,27%. Significa dizer que esse quarto, o percentual em relação à casa toda é de 11,27%, que ele representa 11,27% da casa inteira. Beleza? Então, essa informação também é super importante, que com certeza esse quarto aí deve ser do papai e da mamãe de Fernandinho, que é o maior quarto, né? Detalhe, tem um banheirinho ali do lado, tudo bem, né? Vamos para frente, vamos ver o que o Fernandinho tem dúvida ainda mais. Vamos calcular o percentual da área da garagem em relação à área da casa que vai ser construída. Como fazer? Já sabemos, nós precisamos encontrar a área dessa garagem, não é verdade? Já sabemos a área total da casa, fica tudo muito fácil agora. Então, tá aí a garagem, bem organizadinha. Detalhe disso tudo é que eu preciso encontrar a área total da casa, nós já fizemos essa conta, tá aqui, 79,80. Agora, para encontrar a área dessa garagem, nós temos que tomar cuidado com uma coisa, ó. Esse comprimento todo será 4 mais 4, não é? Ou seja, aí a altura ou a largura será 8 metros. E o comprimento, 2,40. Tranquilo? Para calcular a área, só multiplicar. Base vezes altura, não é assim? Multiplicando, nós temos a área, 19,20 metros quadrados. Bacana? Preciso encontrar o quê? O que Fernandinho queria? O percentual, não é? Que representa essa garagem em função à casa inteira. Meu Deus do céu, como é que a gente faz? Já fizemos anteriormente. É só o quê? Dividir a área da garagem pela área total da casa, tá bom? Vamos aos cálculos. A área da garagem, 19,20. A área da casa, 79,80. Depois a gente multiplica por 100 para encontrar em percentual. Tranquilo? Multiplicando, nós temos aí 24,06%. Então, o que representa essa garagem em função da casa inteira? 24,06%. Então, é um pedaço bastante considerável da casa que tem essa garagem. Aí, com certeza, a família de Fernandinho tem 2 carros, né? A gente vai chegar lá já já. Muito bem, galerinha. Então, olha só. Por falar em garagem, olha a ideia de Fernandinho. Será que o carro do meu pai cabe nessa garagem? Rapaz, não sei. Como é que a gente vai saber? Ah, meu amigo, a gente primeiro precisa conhecer o carro do seu pai.
Vamos lá. Olha aí o carro do pai dele aí, ó. Carrão super bonito. Show de bola, hein? Mas olhando assim, será que dá para saber que esse carro cabe ali na garagem, pessoal? Acho que não funciona muito bem assim na matemática, né? Acho que a gente precisa saber as dimensões. O Fernandinho estava lá dentro do carro. O que ele lembrou? Precisamos saber das dimensões desse carro. Só dá para saber se esse carro vai entrar nessa garagem aí, se a gente tiver as dimensões do carro. Se não tiver, não vai dar para fazer. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Fernandinho pegou uma trena e mediu tudo direitinho aí, comprimento, largura e altura. Nesse nosso caso, o que a gente vai precisar saber, hein, pessoal? A largura da garagem, 2,40. Beleza, mas espera aí. A largura está aqui, ó, 1.770 milímetros. Vi, minha Nossa Senhora Aparecida. E agora como é que faz? Não sei. Vocês sabem de alguma coisa? Me ajuda aí. Então ajuda o Fernandinho também. O que ele diz? Ó, a largura do carro é 1.770 milímetros. Qual é essa medida em metros? Bom, ele já deu a ideia pra gente. Nós temos que transformar essa medida que está em milímetros, transformando para metro. Aí a pergunta que não quer calar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que vocês fariam? Me diga aí, me dá uma ajuda. Dá uma ajuda para o nosso amigo Fernandinho aqui. Muito bem, vamos pensar um pouco. Colocamos aqui a tabela de múltiplos e submúltiplos do metro. Tá aqui nós temos, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Espera aí. A unidade de medida que foi colocada nesse carro foi milímetros. Eu quero transformar para metros. Então, espera aí. De milímetro, a gente vai transformar para metro. Como é que a gente faz? Ah, tio, eu lembro que o professor disse assim, você multiplica por 10 ou divide... Eita, que esse negócio de multiplicar, de dividir por 10 aí, eu fiquei na dúvida, eu confesso. Mas tem um jeito mais fácil, né? Sempre na vida não tem um jeito mais fácil. A gente vai fazer o quê? A gente vai contar casinhas. Vamos deslocar a vírgula. Acho que vocês agora lembram. Então vamos lá. Nós estamos tirando da direita para da esquerda. Nós estamos indo para a esquerda, né? Da direita para a esquerda. É porque a forma de eu mostrar aqui é uma, de estar é outra. Beleza? Então, nós estamos indo da direita para a esquerda. Quantas casinhas, né? A gente vai deslocar. Aí você observa, ó. 1, 2, 3 casinhas. Então, a gente vai deslocar essa vírgula, 3 casinhas para onde? Para a esquerda. Tranquilo e calmo? Ótimo, fácil demais, né? Então são 3 casinhas, a gente vai deslocar. Detalhe, ó, que aqui 1770,0, a vírgula vem sempre no final do número, né? Agora a gente vai deslocar 3 casinhas, aí você mentalmente está observando aí. Deslocando as 3 casinhas para a esquerda, nós vamos formar o número 1,77 metros, não é? Então, agora ficou fácil da gente saber a resposta total aí, se esse carro vai caber ou não vai caber. Vamos lá. Fernandinho diz, a largura está lá, e a largura do carro é 1,77. Muito bem. Observe a largura do terreno, da garagem, 2,40. E 1,70 é a largura do carro. Então, daí a gente pode concluir que, com certeza, o carro vai caber na garagem. Se tiver 2 carros, beleza, fica um atrás do outro. Tudo tranquilo. Não é verdade? Então, gente, depois de todas essas informações, agora só me resta aproveitar a minha casinha. A casinha dele foi construída. Os pedreiros fizeram de tudo aí, junto com o engenheiro. Construíram a casinha. Ele diz mais, ó. Abraço em todos e obrigado pela ajuda. Então, o Fernandinho está agradecendo vocês. E, a partir de agora, eu também vou agradecer vocês. A gente vai finalizar a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e dizer que foi um prazer imenso estar com vocês, tá? Detalhe, Feliz Natal para vocês. A gente se encontra lá no Instagram, não esquece. Cledilson _Moraes, _Bezerra. Vocês
Vão lá no meu Instagram, lá no direct, a gente conversa por lá, qualquer dúvida, qualquer coisa. E para vocês, que esse ano de 2021 seja melhor do que foi esse 2020. Com certeza ele pode e deve ser. E a gente fica por aqui. Fui, viu? Tchau! Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para o nosso último encontro do ano, a última vezinha que vamos estar aqui acompanhando um de frente para o outro, aí na telinha de casa, mas eu espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos finalizar aqui com uma única aula, tá certo? Finalizar, fechar o ano aqui com chave de ouro e vamos lá ver o que eu preparei para vocês. Pegue uma canetinha aí para que você anote alguns detalhes que eu vou estar falando aqui hoje, tá bom? Vamos lá, venham comigo. Então, a nossa aula hoje vai ser sobre plantas baixas e vistas aéreas. Já já eu vou estar explicando para vocês o que é isso aqui. Mas durante a semana vocês já viram aí nas outras 3 aulas que assistiram um pouquinho a respeito disso, tá bom? Então a habilidade aqui é a nossa habilidade A40, tá bom? Interpretar e descrever e desenhar plantas baixas simples de residências e vistas aéreas, tá? Vou já mostrar para você o que é isso. A expectativa de aprendizagem, o que eu quero que vocês aprendam aí, que vocês consigam fazer posteriormente, é descrever o passo a passo para desenhar plantas baixas. Eu vou dizer para vocês o que vocês precisam estar fazendo aqui para que vocês cheguem em um desenho final lá. Então, é mais ou menos uma aulinha de desenho, tá? Então, vamos lá. Mas o que é, Leonardo, uma planta baixa? Será se é isso que vai aparecer aí para vocês? Vamos ver. Planta baixa é um desenho técnico de uma construção que se dá a partir de um corte imaginário a uma altura de 1,5 m do piso. Explicando de maneira mais simples, é como se tirássemos aí a cobertura de uma construção e observássemos ela de cima para baixo. Imagina só, o que é uma planta baixa? Imagina que você vai retirar o teto da sua casa e você vai olhar a sua casa de cima para baixo. Você vai ver, quanto mais alto você tiver, você vai começar a ver a sua casa como se ela tivesse em um papel. O chão seria o papel. Aquele desenho que você visualiza lá de cima para baixo, aquilo dali é chamado de planta baixa. Por isso que a gente chama planta baixa. Ela vai ficar lá embaixo, você está lá em cima e você consegue visualizar como se tivesse em um papel, tá? E eu vou descrever aqui para vocês o passo a passo dessa planta baixa, tá ok? Então, olha aí uma planta baixa, né? Não, né? Imagem errada, foi mal aí. Isso não é uma planta baixa. Apesar de ser uma plantinha pequenininha, né? Mas não é a nossa planta baixa dessa aula. A nossa planta baixa é essa aqui, tá bom? Então isso aqui é um exemplo de planta baixa. Observem aí, ó. Você consegue perceber que isso aqui é o desenho de uma casa feito em um papel? Se você observar de cima para baixo, é o desenho de uma casa feita em um papel, não é verdade? Então, vamos estar falando sobre isso nessa aula de hoje. É na planta baixa que o arquiteto ou design de interiores, ele mostra para o cliente e para as pessoas envolvidas no projeto o que irá ser feito. Uma planta baixa contém todos os espaços definidos em um determinado projeto, como a sala, o banheiro, a cozinha, o quarto e etc. Basicamente, o desenho deve conter. Veja só, isso aqui é o desenho que o arquiteto lá, ou o design, vai fazer, tá ok? Para que ele mostre para o comprador, para quem vai fazer aquela casa, diga assim, olha, a sua casa vai ficar mais ou menos assim. É como ela vai ficar quando nós entregarmos para você. Então, é uma espécie de desenho que você vai tirar do papel e vai colocar lá e vai ter a sua casa, né? Onde vocês moram aí, por exemplo, tá bom? Então, o que deve ter aqui em uma planta baixa? Veja só. Paredes.
É importante que tenha, né? Então lá quando eu estiver fazendo essa planta, eu tenho que desenhar as paredes, tá bom? Nessas paredes eu também tenho que colocar o comprimento dela, qual o tamanho de cada parede, qual é a espessura, se elas precisam ter 30 centímetros, 50 centímetros, a espessura é a largura da parede, tá bom? Então lá naquela planta eu tenho que colocar todas essas dimensões. Comprimento, espessura e muitas outras coisas, como vocês já até viram aí durante a semana, né? Vocês viram uma palavrinha chamada escala durante a semana, eu vou estar dando a definição dela aqui na aulinha de hoje também, tá bom? Além de paredes, o que mais deve ter aí no desenho? Precisamos ter também as aberturas, né? No desenho eu preciso indicar onde vão ficar as portas, onde vão ficar as janelas, concordam? Imagina que eu vou fazer uma planta lá e eu não vou colocar a porta e janela, como é que a pessoa vai entrar ou sair? Como é que vai entrar um ar lá, alguma coisa do tipo? Não dá, né? Então, lá naquela planta, quando eu estiver elaborando ela, eu preciso colocar essas aberturas, que são as portas e as janelas, ok? O que mais eu preciso ter, além disso aí no desenho? O que mais é preciso ter? A definição dos espaços, né? Vou colocar lá o tamanho, como que vai ser cada um dos cômodos. Então, a definição dos espaços. Preciso também do quê? Do nível da construção. Além do nível da construção, saber qual altura ela vai ficar em relação ao solo, nós vamos ter também aí uma cotagem. Vou já falar para vocês o que significa essa cotagem no próximo slide, tá bom? Detalhes de componentes hidráulicos e elétricos. Mostra lá como é que vai ficar a parte elétrica da casa, dizer por onde vai passar a fiação e outras coisas. O número, a quantidade de fios, a quantidade de tomadas, coisas do tipo, tá bom? Tudo isso precisa ter lá na planta, para que você tenha uma casa posteriormente bem feita. E também, lá nessa planta, nós precisamos colocar móveis. Não é obrigado eu desenhar os móveis lá na planta, tá? Mas é interessante que tenha também para que a pessoa já saiba, olha, aqui vai ficar um armário, aqui vai ficar um guarda-roupa, uma cama, coisas do tipo, tá? Não é obrigado, mas é interessante que fique. Além da planta baixa tradicional, que é aquela que eu mostrei para vocês, que vai vir só o desenho com alguns rabiscozinhos, preto e branco, com algumas medidas, temos aí uma outra opção, que ela é chamada de planta baixa humanizada. Não sei se vocês viram isso durante a semana, mas nós temos também aí a chamada planta baixa humanizada. Vamos pensar aqui. Planta baixa a gente já sabe que é um desenho, né? Humanizada. Humanizada vem de humano, certo? Será, Leonardo, se é o desenho de uma pessoa lá? Desenho de um humano? Claro que não, né? É outra coisa. O que seria essa planta baixa humanizada? Vamos ver aqui, olha só. A planta baixa humanizada, ela tem como característica o fato de apresentar desenhos coloridos, com luz, efeitos e texturização. Então, a planta baixa humanizada, ela é basicamente aquela planta que nós vimos no slide anterior, colorida, que fica bem mais legal. Imagina só, quando você vai comprar uma casa, você vai numa construtora ou qualquer coisa do tipo, e você observa as plantas lá desenhadas, você não enche os olhos assim de água quando você vê uma planta bem feita, vê lá ela toda colorida, mostrando onde é que vai ficar o carro, tem até o carro, o desenhozinho do carro lá, mostrando onde é que vai ficar cada detalhezinho da sua casa. Não tem como não comprar, não é isso? Só falta o dinheiro. Então observe aqui, ó, coloquei para vocês o desenho de uma planta baixa humanizada. Veja que legal, olha só. Isso aqui é a parte interna de uma casa. Tem todas as medidas, tem todos os móveis, está tudo colorido. Tem até um carro aqui, ó. Observa aqui o carro. Tem a área aqui, ó. Essa área que está o carro, ela tem 15 metros quadrados, tá certo? Então, tem todo um esquema bem feito aqui, ó. Tem um jardinzinho aqui, ó. Uma areazinha para que a pessoa fique lá à vontade. Tem os móveis, sofá, tem muita coisa. Perceberam então o que é uma planta baixa humanizada? É essa aqui, colorida, com os móveis dentro, cada um no seu devido lugar, com as suas dimensões, com as suas áreas, ok? Então, se alguém perguntar para você, falar para você sobre planta baixa humanizada, é isso, tá bom? É um desenho colorido de uma planta de uma casa, ok? Vamos lá. A ideia desse tipo de planta baixa, ela é facilitar facilitar a compreensão do cliente sobre o projeto. Afinal, muitas vezes, não é fácil para quem é leigo no assunto olhar a planta baixa original e entender o que será feito. Ela é usada principalmente por construtora.
veja quais são os componentes que devem ser destacados aí em uma planta baixa humanizada. Então, às vezes só olhar para aquele desenho não dá para entender muita coisa não, né? Então, quanto mais detalhes tiver, quanto mais colorido que a planta baixa humanizada ela for, melhor para a pessoa que vai fazer a compra. Então, observe aqui o que vamos ter aqui em uma planta baixa humanizada. Cores, muito importante que tenha cores, como vocês viram na imagem anterior, tá certo? Componentes de mobiliário, vocês viram que tinham os móveis lá, bem coloridos, não é isso? Tinha até um carro. O carro não é móvel, né? Mas tinha. Texturização, certo? O que mais? Luz. Paisagismo. E em alguns casos até as figuras humanas, né? Em alguns desenhos a pessoa, quem projetou aquela planta, quem fez aquela planta, coloca até umas pessoas lá dentro, sentado no sofá com a perninha cruzada, coisas do tipo. Então, aqui são itens que precisam ter em uma planta baixa humanizada, para que ela fique mais clara possível, tá bom? Continuando aqui. Para começar a desenhar a planta baixa, é fundamental que o profissional ele tenha noções aí de escala, tá certo? É muito importante. Escala. Leonardo, o que é escala? Pensa aqui comigo. Quando nós estamos em aula normal, antes da pandemia, que os alunos estavam fazendo muito barulho, o que o professor faz? O professor pede silêncio e ele escala, não é isso? O professor pede silêncio e ele escala. Então, isso é escala, né? Não, né? Não, nada disso. Escala, vocês viram durante a semana, né? Acho que o Marquiel falou para vocês, ou o Márcio Jean, um deles falou isso aí, sobre escala. Então, eu acredito que eles já explicaram muito bem, não vou explicar o que é escala, não. É impossível falar sobre o que é uma planta baixa sem explicar a importância da escala, tá certo? Vocês lembram o que é uma escala, né? Não é o que eu falei ainda agora no negócio de silêncio, não. É outra coisinha aí. Mas vou botar a definição para vocês aqui já. Mas para que eu possa fazer uma planta, eu preciso da escala, tá bom? Mas o que é a mesma escala? Será que é aquilo que eu disse? Não. Olha só. Escala, ela é a relação entre as medidas que estão na planta e as medidas reais. Imagina só. Se eu vou fazer aqui a planta de uma casa, vocês concordam comigo, eu acredito que vocês vão concordar, que eu não vou desenhar em um papel, eu não vou desenhar a casa com as suas dimensões reais, não é isso? Porque haja papel, né? Para eu desenhar uma casa em um papel e colocar as suas dimensões reais, é difícil. Eu precisaria de um papel assim bem grande, não é isso? Seria um papelão. Então, a escala ela serve para que você pegue aquelas medidas reais e coloque ela de maneira bem menorzinha para que caiba numa folha de papel, tá certo? Você está diminuindo ela. E temos aqui alguns tipos de escala, vocês vão acompanhar aqui também comigo, tá? Existem basicamente 3 tipos de escala. Quais são esses 3 tipos de escala? Vejam só. O primeiro, a escala de ampliação. Ela é usada por engenheiros, mecânicos e outros profissionais para ampliar peças pequenas. Nos veículos, nos automóveis, nas motos, tem umas pecinhas que são pequenas, certo? O que eles fazem? Eles utilizam uma escala de ampliação, eles aumentam aquela peça para que eles possam ter uma visualização melhor dela. Então, eles ampliam, eles aumentam. Essa escala aqui, ela serve para aumentar algo. Não é que a gente utiliza nas casas, né? Na casa a gente vai diminuir o tamanho da casa para poder caber em uma folha de papel. Mas essa é a primeira escala, tá bom? Qual é a outra? Escala real. Refere-se a tudo que existe em nossa volta. Tudo que está aqui ao nosso redor é uma escala real, tá bom? Outra. A escala de redução. Essa sim é que nós vamos estar utilizando na nossa casinha aqui, tá bom? O que é essa escala de redução? Ela é usada na arquitetura para representar os projetos criados em plantas baixas que são extremamente maiores do que a superfície utilizada. Ela também é usada na engenharia mecânica, na criação de projetos de carros, e a escala utilizada em planta baixa ela é de 1 para 50. Veja só, essa escala de redução é a que nós utilizamos aqui no nosso desenho. Como ele falou aqui, eu preciso fazer o desenho de uma casa, mas não dá para eu desenhar ela em um papel colocando suas dimensões reais, não é isso? Eu preciso fazer uma redução naquelas dimensões. Então, essa escala de redução é que nós utilizaremos aqui e aqui os engenheiros utilizam para fazer os seus projetos, tá bom? Para montar aí o desenho de uma casa.
Se a planta baixa será criada no papel, o uso do escalímetro ele é fundamental. Mas o que é esse escalímetro? Ele trata-se de uma régua triangular de 3 faces e ela tem aí 6 escalas diferentes. Ela é utilizada aí no desenho técnico. Vou colocar aqui a imagem de um escalímetro para vocês, tá bom? Observem aí formando na sua telinha um escalímetro. É uma espécie de régua que tem um formato de um triângulo. Ela possui aqui 6 escalas diferentes, tá bom? Mas nós não vamos estar utilizando ela por enquanto, não. Mas o que eu preciso ter para que a minha planta baixa fique pronta? Como fazer uma planta baixa? 7 passos eu vou estar colocando aqui para vocês, tá bom? 7 passos. 1, 2, 3... Não, Leonardo, é outro, peraí. Outros passos, né? Vou descrever aqui algumas coisas que vocês têm que fazer para fazer uma planta. Cada um que eu colocar aqui para vocês, eu vou dar 30 segundos, vocês anotem aí e a gente vai para o próximo, tá bom? Observem aqui o primeiro passo. Vamos precisar fazer um esboço, né? O esboço é fazer um desenho ali, mesmo que fique mal feito, mas a gente precisa fazer um esboço, não é isso? Então, independente de onde você vai desenhar a planta baixa, se é em um papel ou em um software, o primeiro passo é fazer um esboço da edificação. Como é que você quer que fique ali a sua casa? Vai botar onde é que vai ficar os quartos, faz um desenho, tá? Ali é fazer um esboço. Depois você vai se preparar aí, você vai pensar em outras coisas. Mas o primeiro dos 7 passos é fazer um esboço, tá bom? Imagine-se dentro do local e comece a criar a distribuição dos cômodos e o fluxo de passagens de acordo com as informações passadas pelo cliente. Veja só, eu quero que vocês peguem uma folhinha de papel aí agora, um lápis, uma régua, se for possível. Eu quero que vocês pensem aí na casa de vocês, nos cômodos que tem na casa de vocês e que você faça o desenho, façam retas para representar as paredes, tá? Segmentos de retas para representar as paredes. Faça um esboço em uma folha de papel, faça o desenho aí da sua casa. Então imagina que você não tinha aquela casa. Eu quero que a minha casa fique assim. Então você vai pegar uma folha de papel e vai começar a riscar ela, fazer o desenhozinho dos cômodos. Só isso, não precisa botar medida nem nada. Eu vou dar 30 segundinhos para que vocês anotem aqui o primeiro passo, tá bom? Volta em 30 segundos, tá valendo? Vamos lá? Pegaram a folhinha de papel, fizeram um desenho bem rápido mesmo, não precisa ser perfeito não. Fizeram um desenho aí, de um esboço aí de uma planta de uma casa. Então, vamos para o segundo passo aqui, aí eu dou o tempinho para que vocês anotem. Depois eu quero que cada um faça aí uma casa, tá bom? Manda lá no grupo do WhatsApp do Marquiel. Inclua também as aberturas, tá? Não esqueçam de botar aí as janelas, as portas, onde é que vão ficar cada uma das entradas e saídas, tá bom? Então, incluam aí as aberturas e os elementos da área externa, como uma piscina, caso tenha piscina. Eu quero que fique uma piscina bem ali na entrada ou lá no quintal. Então, bote lá a piscina, bota o jardim também e outras coisinhas aí que vocês queiram que tenham na casa de vocês, tá bom? Estão fazendo aí, já fizeram o primeiro desenho, né? Vamos lá. Segundo passo, desenhe o lote do imóvel. Observem aí, ó. Agora que você já tem uma ideia, você já projetou aí na sua mente ou você já colocou no seu papel, você já tem uma ideia do que incluir na planta baixa, comece a desenhar o lote da edificação, onde vai ficar lá a sua casa. Criar a delimitação e o formato do espaço disponível é fundamental para definir o tamanho e o formato do imóvel. Você precisa saber onde é que você vai construir a sua casa, né? Então você precisa saber quais são as dimensões lá daquele
terreno. Então, o segundo passo é esse. Você vai desenhar o lote, você vai você vai mostrar onde é que vai ficar a sua casa, quais são aquelas dimensões, para que você possa colocar a casa naquele espaço. Porque não tem como a gente... Não é bom você fazer uma casa sem saber o tamanho de um terreno, né? Vai que a casa fica maior do que o terreno, e aí como é que a gente faz, né? Difícil, complicado, né? Então, esse é o segundo passo que vocês precisam seguir, desenhar o lote, tá bom? Desenhou lá o lote, você já tem em mente a sua casa, né? O seu desenhozinho de como você vai colocar. Vamos para o nosso terceiro passo, tá bom? Terceiro passo vai ser aqui criar as paredes, as aberturas e os cômodos, né? Você fez um esboço no início. Agora nós vamos ver aqui direitinho onde é que vão ficar as paredes, onde é que vão ficar as portas, as janelas. E esses cômodos aqui quantos quartos, quantos banheiros, quantas salas, coisas do tipo. Em seguida, é hora de iniciar a criação das paredes e dos cômodos da planta baixa. Nessa etapa, é necessário definir a espessura das paredes e a localização das portas e janelas. Já que você fez o seu desenhozinho aí, se você tiver feito tudo com lápis, colocou um monte de segmentos de reta, vocês vão dizer agora onde é que vão ficar as portas, né? A porta da frente, a porta de trás, não sei se tem mais portas. As janelas, mostrem aí no seu desenho onde é que vão ficar as portas e as janelas. As aberturas, tá? E o corredor, por exemplo, não dá para fazer uma casa sem corredor, né? Vai passar por onde? Vai passar por dentro dos quartos? Não tem como, né? Então, esse daqui é o nosso terceiro passo, né? Nós vamos ter que criar aí as paredes, as aberturas e os cômodos. Não esqueça de dizer quantos quartos tem na sua casa, quantos banheiros, coisas do tipo. 20 segundos. Prontinho, vamos lá? Nosso quarto passo aqui para a nossa planta vai ser o seguinte, ó. Até então nós temos isso aí, ó. Nós temos um desenho, tá indicando aí as aberturas, onde é que vão ficar as portas, olha só os corredores aí. Então eu acredito que vocês têm mais ou menos esse desenho aí numa folhinha de papel. Quem está fazendo aí, eu espero que vocês estejam fazendo, tá bom? Então, vocês estão mais ou menos com esse desenho. Aqui, ó, são as paredes e os cômodos. O nosso quarto passo, né, inclui as louças e as bancadas, né? Tem uns balcãozinhos lá, algumas coisas do tipo, né? Ao desenhar a planta baixa, é importante incluir os elementos que fazem parte do sistema hidráulico, como louças aí e bancadas, né? Nós precisamos colocar tudo isso aí para que fique bem feito, para que quando a pessoa for fazer a casa, né, o pedreiro, o construtor, o engenheiro, sei lá, ele saiba onde vai ficar cada coisa e a quantidade de cada um dos materiais que ele precisa solicitar. De forma geral, incluir outros móveis na planta baixa ajuda a ter uma noção melhor da distribuição do espaço, né? Você vai saber como é que vai ficar a sua casa, onde é que vai ter um espaço para que você depois possa inventar algo diferente, tá bom? Então, por isso que é importante ter os imóveis lá na planta, tá bom? Esse foi o nosso quarto passo. Vamos aqui para o nosso quinto. São 7 passos que eu falei que eu ia colocar aqui para vocês, tá? O nosso objetivo de hoje é esse, descrever o passo a passo de como fazer uma planta. Nós não vamos responder questão, como a gente sempre vem fazendo, é só descrever o passo a passo, tá bom? No final da aula eu coloquei uma animaçãozinha aqui para que vocês vejam uma casa sendo construída. Vocês vão gostar, tá bom? Então, esse foi o quarto passo, vamos lá para o quinto passo. Até agora vocês têm isso, né? Eu imagino que vocês fizeram isso. Temos aqui, ó, uma cama, por exemplo. Temos as aberturas das portas. Ó, um carro ali na garagem, né? Novinho, ano 2021. Então, espero que vocês tenham mais ou menos isso aí, ó. A mesa de jantar aqui, ó, tem 6 cadeiras, tá bom? Dá para caber ali 6 pessoas mantendo o distanciamento social. Então, depois disso, vamos lá para o nosso quinto passo. Identificar os cômodos e incluir as cotas. Cotas, Leonardo? Que é isso? Para representar uma parede ou um objeto em uma planta baixa, é necessário saber as suas dimensões
reais, não é isso? O tamanho das peças, eles devem ser indicados aí na planta sobre a forma de medidas. E é o conjunto dessas informações que chamamos de cotagem. Lembra que lá quando eu estava apresentando para vocês os primeiros slides, falei da cotagem? Ele é o tamanhozinho lá das peças. Ó, o tamanho das peças deve ser indicado lá na planta. É o que nós chamamos aí de cotagem, tá bom? E mais, Leonardo? As cotas, elas são os números que indicam as medidas da peça. E geralmente ela é expressa aí em metros, tá? Quantos metros tem lá aquela mesa? Quantos metros tem a cama? Coisas do tipo, tá bom? Então isso é o que nós chamamos de cotagem. Por fim, inclua os nomes de cada cômodo, né? Você precisa dizer, aqui é um quarto, aqui é um banheiro, aqui é uma sala. Você vai indicar esses nomes utilizando aí letras maiúsculas, tá bom? Você escreve lá com letra maiúscula. Quarto, banheiro, sala, cozinha, tá bom? Próximo. Esse foi o nosso quinto passo que vocês precisam colocar aí para que vocês façam a planta aí da sua casa, tá bom? E vamos para o sexto passo. Bora aqui, Leonardo. Sexto passo que a nossa aula já está acabando. Aveste o passo aí. Até então vocês têm isso aí, ó. Olha todas as medidas aqui no desenho. Olhem os nomes aí com letras maiúsculas, os nomes aí dos cômodos com letras maiúsculas. Todas as medidas. Seu desenho está ficando igual esse aqui? Eu espero que sim, eu tenho certeza que aí só tem desenhista profissional, né? Só tem Leonardo da Vinci. Próximo. Nosso sexto passo é incluir a cobertura, né? É bom que tenha um teto, porque época de chuva é complicado, né? E também protege do sol, não é isso? Então, incluir a cobertura. Para finalizar o desenho da planta baixa, é necessário fazer uma projeção da cobertura. Ela é representada aí por uma linha tracejada. Quando a gente está colocando lá no desenho a cobertura, nós vamos colocar só uma linha tracejada ao redor da planta. Ali vai dizer que é a cobertura, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês já já. Olha só. Vocês estão conseguindo perceber que é uma linha tracejada aqui ó, ao redor da casa? Quando vocês veem um desenho aí, esse tracejado aqui, ele significa a cobertura, tá bom? E a escala aqui, ó, que o Marquiel falou e o Márcio Jean também falou durante a semana, a escala de 1 em 50. Significa que, ó, que 1 centímetro aqui nesse desenho, nesse papelzinho aqui, 1 centímetro aqui no papel, ele representa 50 centímetros lá na realidade, tá bom? Então, o desenho de vocês está mais ou menos assim, fizeram um tracejado aí da cobertura, ok? Vamos para o nosso sétimo passo de hoje. Faça aí os cortes, né? Porque a gente precisa saber detalhadamente cada um dos cômodos, como é que vai ficar lá cada um dos cômodos. Ao desenhar a planta baixa, os cortes servem para mostrar os compartimentos internos de um projeto, né? Dizer como é que vai ficar lá aquele quarto. Então, a gente vai fazendo os cortes, desenhando partes separadas. A altura do peitoril, que é aquela bancadazinha que tem, né? O tamanho das portas, entre outras informações que não ficam aparentes aí na planta baixa. Então, isso aqui são os cortes. Você detalhar um pouquinho mais cada um dos móveis e cada uma das paredes, vamos dizer assim também, tá? Uma das ferramentas que garantiram aí agilidade para esse processo, ou seja, para a criação de uma planta, foi a criação de softwares de modelagem. Olha, softwares de modelagem. Alguns exemplos aqui desses softwares. O AutoCAD e o SketchUp. Eles permitem aí desenhar as plantas baixas e também permitem uma modelagem 3D do projeto. Vou colocar aqui uma modelagem 3D para que vocês possam observar. Foi criado aí com um desses dois programas, tá? Então, muito importante esses programas, só que são caros, né? Não dá para a gente estar pegando isso aí. Observem aí na sua telinha essa animação legal, ó. Como que ficou a planta dessa casa feita em um desses softwares. Legal, né? Vou colocar outra para vocês. Observem aí. Outro desenhozinho aí para vocês, olha só. Ó, começou nisso aí, era a planta. A partir daí, foi feito a casa. Olha que legal que ficou essa casa. Não é isso?
Prontinho, pessoal, agora eu vou passar só um recadinho para vocês. O câmera vai fechar aqui em mim só para que eu dê um recadinho para vocês, tá bom? Hoje é a nossa última aula, quarta-feira, 23 de dezembro. Eu vou deixar só uma mensagem aqui para vocês. Eu espero que todos vocês estejam bem, tá bom? Vamos fechar aqui o ano com chave de ouro. Vou deixar uma mensagem aqui para vocês, tá bom? Eu sei que é um tempo difícil, questão de pandemia, mas vamos lá. A águia, o tema dela é a águia. A águia, ela suporta a tempestade voando por cima das nuvens, pois ela sabe que acima das nuvens ela estará segura. Que sejamos como a águia e que possamos suportar a tempestade voando por cima dela, pois se tivéssemos determinação e fé, conseguiremos todas as coisas, pois não existe nada maior do que a fé. Nesse momento um pouquinho difícil da pandemia, vamos fazer igual a águia, vamos voar por cima das nuvens, vamos nos reinventar. Eu quero deixar aqui meus parabéns a todos vocês aí que estão até hoje assistindo essas aulas. Isso vai valer muito a pena no futuro. Meus parabéns especiais aos meus alunos aí e a todos os outros que me acompanham aqui semanalmente, tá bom? Meus parabéns também a todos os professores que acompanharam vocês, que nos acompanharam, né? Nos grupos de WhatsApp, na escola. Todos os professores que gravaram aula aqui, desde lá do início até agora. Vou citar aqui o Marquiel, o Cledilson, o Márcio Jean, que são os últimos. Quero parabenizar a todos, tá bom? Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo. Fiquem com Deus e estaremos juntos aqui no próximo ano. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Robert, a mais uma aula de ciências para as turmas de sexto ano. E será a nossa última aula de dezembro, tá? Por isso que eu tô tão feliz, Não, tô brincando. Por isso que eu tô um pouco triste. A gente vai deixar, pelo menos por esse ano, né? Mas então vamos lá. Para fechar com chave de ouro, a gente vai resolver algumas questões, tá? Questões relacionadas ao que a gente já estudou nas duas últimas aulas, que vão tratar da previsão do tempo, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar. Eu preparei algumas questõezinhas para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira questão. Qual a diferença entre tempo e clima? Antes de vocês responderem, gente, é o seguinte. Talvez você não encontre essa pergunta aqui em questões, digamos assim, de nível mais elevado, tá? Tô falando, por exemplo, de Prova Brasil. Mas essa diferença, ela vai te ajudar na hora de resolver uma questão. Por exemplo, vamos supor que você se depare com alguma questão de geografia que diga, por exemplo, assim, o clima hoje está tão agradável. Aí vamos supor que ela pergunte se aquela afirmativa está verdadeira ou falsa. Você vai botar o quê? Você vai botar que ela é falsa, né? Porque quando se fala de clima, a gente não pode falar o clima hoje está agradável, tá? Agora, que eu já dei praticamente a resposta, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, beleza? Qual a diferença entre tempo e clima? 30 segundos. Então vamos lá. A resposta mais adequada, né? Provavelmente seja um pouco diferente da de vocês. Inclusive a de vocês pode estar até melhor do que a minha. O clima é um conjunto das condições atmosféricas mais frequentes em uma determinada região. Para a gente medir o clima, gente, a gente leva anos até determinar o clima de alguma região, beleza? Então, o clima é o conjunto de condições atmosféricas mais frequentes em uma determinada região. Tempo refere-se às condições atmosféricas momentâneas
tá? Momentâneas de uma região, beleza? Por exemplo, vamos supor que chegue uma frente fria aqui em Teresina. Isso vai fazer com que a temperatura baixe. Só que eu posso chamar isso de clima? Não. O clima de Teresina, ele não é nem um pouco frio, tá? Ele é quente, só que o tempo está frio, tá? É uma condição momentânea, infelizmente. Infelizmente é uma condição momentânea, tá? Pode passar em uma semana, no máximo 2, beleza? Então essa daqui é a diferença, certo? Vamos para a próxima questão. O que são estações meteorológicas? Que instrumentos existem nelas? E aí a gente viu na aula passada, né? Essa daqui é facinho, eu vou dar para vocês 40 segundos. Então vamos lá, pessoal. O que são estações meteorológicas? A gente viu na aula passada que a definição era mais ou menos assim. São laboratórios especiais que recebem informações em diferentes instrumentos para o registro e análise das variações das condições atmosféricas, tá? Essa daqui é a definição de estações meteorológicas. Não foi a mesma definição que eu dei na aula passada, só que essa daqui é mais completa, beleza? Então, por isso, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem depois. Os instrumentos são termômetro, higrômetro, anemômetro, pluviômetro, entre outros, né? Que eu até dei um tempinho para vocês copiarem esses instrumentos aqui das estações meteorológicas, beleza? Então, como vocês já copiaram essa segunda parte, eu indico a vocês a copiarem essa primeira parte, tá? A definição de estações meteorológicas, beleza? Então, eu vou dar para vocês aí um minutinho. Acredito que dá para copiar, beleza? Já volto. Então, bora lá, pessoal. Acho que deu tempo terminar, tá? Então, vamos lá. Terceira questão. O que é umidade do ar? Encerrei a aula passada falando dessa definição de o que é umidade do ar. Então, vocês vão tirar isso aqui de letra. É tanto que eu vou dar para vocês só 20 segundinhos para responderem, beleza? Então, bora lá.
Daqui deu para escutar vocês falando daí que eu já sei que vocês acertaram. Então a definição de umidade do ar é: a umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Isso caracteriza se o ar é seco ou úmido, tá? Então, vamos lá, de novo. Vamos supor que a umidade do ar seja de 70%. Então, 70% de todos os gases que estão ali próximos àquela região são vapor d'água. Isso faz com que o ar seja muito úmido e a probabilidade de chuva seja bem alta, tá? Agora, vamos supor que a umidade do ar esteja em 2%. Isso daí, gente, caracteriza o ar seco, tá? Porque tem muito pouco vapor de água. E isso pode trazer muitos danos à nossa saúde, beleza? Então, essa daqui é a definição. Umidade do ar diz respeito à quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Isso caracteriza se o ar é seco ou úmido. E isso é dado em porcentagem, beleza? Vamos agora para a quarta questão. A resposta para essa questão aqui eu dei na aula que fala sobre previsão do tempo 1, na parte 1. De que são feitas as nuvens? E aí, de que são feitas as nuvens? Essa daqui eu vou dar para vocês 30 segundinhos. Então vamos lá, né, gente? Resposta: as nuvens são formadas do vapor de água na atmosfera, tá? Quando ele se condensa, ele se transforma em gotículas de água no estado líquido. Aí uma gotícula se junta com outra, que se junta com outra, que se junta com outra, que se junta com outra, e vão se juntando, formando a nuvem. E aí essa nuvem vai ficando cada vez mais carregada com essas gotículas, até que chega um momento que ela fica tão pesada que começa a precipitar ou simplesmente chover, beleza? Então, quando elas estão presentes em grande número, que foi o que eu acabei de falar, essas gotículas elas formam um conjunto visível, tá? Que constitui uma nuvem. Essa daqui é a explicação mais, digamos, completa de que são feitas as nuvens, tá? Então é por isso que eu vou dar um tempinho para vocês copiarem ela, haja visto que ela é bem completa, beleza?
certo, pessoal. Acho que já deu tempo de copiar. Beleza? Então vamos continuar. Vamos agora para a quinta questão, que pergunta o seguinte: por que a sociedade se preocupa tanto com as previsões meteorológicas? E aí, essa daqui também foi respondida lá na parte 1, na primeira aula de previsão do tempo, né? E aí, por que essa sociedade se preocupam tanto? Essa daqui, gente, como é uma resposta um pouco maior e aí ela trata de diversos assuntos, eu vou dar para vocês um minutinho, tá? Então vamos lá, né, gente? A resposta mais adequada seria: para prevenir danos catastróficos por fenômenos naturais, tá? Porque assim, gente, quando a gente monitora o clima, tá? Porque a gente só pode monitorar, a gente não pode controlar. Quando a gente monitora o clima, a gente é capaz de prever algumas tempestades fortes. A gente pode prever também o aparecimento de tornados, não aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, que eu até falei para vocês da chamada Alameda dos Tornados, né? A gente pode prever também, deixa eu ver aqui, trombas d'água, que é a mesma, basicamente a mesma coisa de tornado, só que na água. Tá? Então a gente pode prevenir esses danos, se a gente souber o que vai acontecer, se vai ter uma chuva muito extremamente forte, e você tem uma região da cidade ali, que se chover muito, aquela região pode alagar, ou pode ocorrer ali deslizamentos de terras, deslizamento de terra, e aquela região ali tenha casas, você pode avisar para aquelas pessoas ali que aquela região pode alagar, ou que podem ocorrer deslizamentos de terra, tá? E aí você pode proteger essas pessoas, tá? Os danos materiais, eles vêm em segundo plano, mas principalmente a gente pode evitar a morte de pessoas, tá? Então isso daqui, gente, é bem importante, beleza? A gente também pode planejar as nossas atividades, como viagens, festas e outras. Por exemplo, vamos supor, Deus me livre, mas vamos supor que você vai viajar para um determinado local e aí a previsão do tempo daquele local diz que vai ter uma tempestade enorme com risco de furacões. E aí, você ainda vai para essa viagem? Acredito que não, né? Então, essa previsão do tempo ela também ajuda a planejar atividades. Ou, por exemplo, não é o caso de vocês, mas vamos supor que daqui a um tempinho vocês queiram ir para alguma festa. Aí você vê que na previsão do tempo vai cair uma chuva enorme com trovoadas e tudo. Você vai sair de casa? Eu espero que não, tá? Então dá para a gente planejar atividades também através da previsão do tempo. E, não vou dizer principalmente, tá? Mas é importante também porque ajuda a gente a planejar a produtividade da agricultura, tá? Vamos supor que em determinada região as condições do tempo, as condições atmosféricas ali, elas sejam impróprias para o plantio de milho. Só que elas sejam favoráveis para o plantio de soja. Então, o agricultor, ele vai ver isso daí, tem até um site, né? Eu fiquei de trazer para vocês, mas infelizmente eu falhei nessa. Que ali você pode ver a previsão do tempo, do que vai acontecer em determinada região durante um ano, tá? Isso ajuda e muito os agricultores. Se ele não tivesse essa informação e ele fosse lá e plantasse o milho, e aí as condições atmosféricas não foram favoráveis para o plantio de milho, a produtividade dele vai ser baixa.
Mas se ele conhecer, mas se ele souber dessa previsão do tempo e tiver esses dados, e ele sabe que as condições não são favoráveis para o milho, mas são favoráveis para o plantio da soja, ele vai lá e plantar soja. E aí a produtividade dele aumenta e aumenta bastante, beleza? Então tá aqui algumas importâncias que a previsão do tempo tem, beleza? Como elas são bem importantes, elas podem ajudar você na hora de responder uma questão, novamente eu vou dar um tempo para vocês copiarem essa resposta aqui, beleza? Então vamos lá, gente. Acho que já deu tempo para vocês copiarem. Acho não, tenho certeza, que daqui dá para ver que vocês estão copiando bem rápido hoje. Vamos agora para a sexta questão. Que aparelho se utiliza para medir a quantidade de chuva em determinado lugar? Essa daqui é facinho, né? Eu vou dar para vocês 30 segundinhos para responder. Então vamos lá, né, gente? E aí, qual que é o aparelho? O aparelho é o pluviômetro. Para fazer essa medição é usado o pluviômetro, beleza? Facinho essa daqui, tranquilo? Vamos agora para a sétima questão. A velocidade dos ventos é medida com um aparelho chamado letra A, anemômetro, letra B, barômetro, letra C, higrômetro ou letra D, termômetro. E aí, letra A, B, C ou D? Essa daqui eu vou dar para vocês 40 segundos.
Então vamos lá, né, gente? Quem aí falou que a alternativa certa é a alternativa A, acertou, tá? Eu até falei na aula passada que o anemômetro mede os ventos. Na verdade, ele mede a velocidade dos ventos, tá bom? Por isso que eu coloquei essa questão aqui. Então, alternativa A, anemômetro, mede a velocidade dos ventos, tá? E aí, a partir do momento que a gente sabe a velocidade dos ventos, a gente vê como como as massas de ar não, como esse ar está se deslocando, tá? Então tá aí a importância de se medir também a velocidade dos ventos. Vamos agora para a última questão. A última questão de ciências do 6º ano de 2020. Ia falar de 2019. 8º. Pedro, um meteorologista atrapalhado, acabou misturando todos os equipamentos de análise da estação meteorológica onde trabalha. Ajude-o a classificar cada aparelho com sua devida função na estação. E aí você tem essa tabelazinha aqui. Você tem os aparelhos meteorológicos dele: termômetro, higrômetro, pluviômetro, barômetro e biruta. Aí você fala assim: professor, o senhor nem falou de biruta na aula passada. Por isso que eu coloquei essa questão também, tá? Porque assim, gente, se eu fosse falar de todos os aparelhos de uma estação meteorológica, a aula teria que ter no mínimo não, mas ela teria que ter 1 hora, tá? Porque são muitos aparelhos, beleza? Mas dá para você responder essa questão aqui por exclusão, né? Eu sei que você sabe o que é termômetro, o que é higrômetro, pluviômetro e barômetro. E aí você só vai colocando lá do outro lado, na outra coluna. E aí o que sobrar vai ser a biruta, beleza? Tranquilo? E aí por fim, na segunda coluna você tem a função de medir ou indicar chuva, direção do vento, temperatura, umidade e pressão. Beleza? Então o que você vai fazer? Entre parênteses aí, você vai colocar, por exemplo, chuva. Qual é o aparelho meteorológico que serve para medir a chuva? A, B, C, D ou E. Aí você só coloca lá, beleza? É por isso que essa daqui eu vou dar um tempo um pouco maior, porque eu quero que vocês copiem essa coluna aqui, beleza? Ou essa tabelazinha aqui, tá certo? Então eu vou dar para vocês aí um tempinho, já volto. Tá certo, gente. Então vamos lá para a resposta. E a resposta ficaria mais ou menos assim, ó. O aparelho meteorológico que tem a função de medir a chuva vai ser o C, que é o pluviômetro, beleza? O aparelho meteorológico que tem a função de indicar a direção do vento é a biruta,
tá? Mas professor, não era o anemômetro? Não, gente, o anemômetro, ele serve para medir a velocidade do vento, tá? Quem mede a direção do vento é a biruta, beleza? Então essa birutinha aí, ela serve para indicar a direção do vento, tá? E ela é bem utilizada em aeroportos. Então, o aparelho meteorológico que tem a função de medir ou indicar a temperatura é o termômetro. Letra você coloca aí o azinho, beleza? O aparelho meteorológico que tem a função de medir ou indicar a umidade é o higrômetro, tá? A umidade relativa do ar. E por fim, o aparelho meteorológico que tem a função de medir ou indicar a pressão é quem é o barômetro. Então a nossa tabelinha, se respondida, ela ia ficar assim, ó, C, E, A, B e, por fim, o D, tá bom? Então a gente encerra por aqui as aulas de ciências de 2020, tá? Espero que vocês tenham gostado. Acredito que a gente vai estar junto novamente em 2021, beleza? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Fiquem bem e até ano que vem.